Ela estava lá, sozinha, no altar, com o vestido branco impecável e o coração em pedaços. Os sussurros dos convidados ecoavam como um julgamento silencioso, enquanto os olhos dela estavam fixos na porta da igreja. Ele não viria. Ela sabia disso agora. Abandonada no altar, com o mundo desabando ao seu redor, ela pensou que aquele era o fim de tudo. Mas o que ela não sabia era que naquele mesmo dia, um estranho surgiria em sua vida com uma proposta que mudaria tudo para sempre. E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. E agora, vamos para a história. O som abafado dos murmúrios dos convidados preenchia o enorme salão da igreja. Helena estava parada no altar, ainda segurando o buquê de flores brancas, as mãos tremendo levemente. Ela olhava fixamente para a porta, esperando que ele aparecesse a qualquer momento. Mas o relógio não parava, e a cada segundo que passava, a realidade se tornava mais cruel. Lucas não viria. Os olhares de pena dos convidados eram insuportáveis. Alguns cochichavam entre si, enquanto outros simplesmente desviavam o olhar, incapazes de encará-la. Helena sentia o coração apertado, como se alguém estivesse o esmagando com as próprias mãos. Ela não sabia o que era pior: a humilhação pública ou a dor de perceber que o homem que ela amava a havia abandonado sem explicação. Helena. A voz suave de sua melhor amiga e madrinha, Camila, quebrou o silêncio ensurdecedor. Camila estava ao lado dela, visivelmente preocupada. Vamos sair daqui. Você não precisa passar por isso agora. Helena virou-se lentamente para a amiga, os olhos marejados. Ele não veio, Camila. Ele me deixou aqui. Por quê, Camila? Não tinha resposta. Na verdade, ninguém tinha. Lucas sempre parecera tão apaixonado, tão comprometido. Não havia nenhum sinal de que ele faria algo assim. Mas naquele momento, tentar entender não ajudaria a Helena. O que ela precisava era sair dali, longe dos olhares e dos cochichos. Vamos para casa, tá? Você não precisa lidar com isso agora, insistiu Camila, segurando a mão dela com firmeza. Helena hesitou por um momento, mas sabia que a amiga estava certa. Não havia mais nada para fazer ali. Com passos lentos e vacilantes, ela desceu do altar, sentindo os olhares de todos queimarem em sua pele. Cada passo parecia uma eternidade, e cada sussurro era como uma faca em seu coração. Ela queria desaparecer, sumir daquele lugar, mas tudo o que podia fazer era seguir em frente. Horas depois, Helena estava sentada no sofá do pequeno apartamento que dividia com Camila. O vestido de noiva ainda estava em seu corpo, agora amassado e sujo. Ela recusou-se a tirá-lo, como se isso significasse aceitar o que havia acontecido. Camila tentou convencê-la, mas desistiu ao perceber que Helena precisava de tempo. Quer que eu te traga algo? Chá? Água? Camila perguntou, sentando-se ao lado dela. Helena balançou a cabeça. Não, só me deixa aqui um pouco. Camila suspirou, claramente preocupada, mas decidiu dar espaço à amiga. Eu vou buscar algo para comer. Não demoro, tá? Assim que Camila saiu, o silêncio tomou conta do apartamento. Helena olhou para as flores do buquê, agora murchas e sem vida, e sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tentou segurá-las, mas foi inútil. Em questão de segundos, estava soluçando, abraçando os próprios joelhos, enquanto a dor da rejeição tomava conta de seu corpo. Ela não sabia quanto tempo havia passado, quando uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Helena enxugou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Talvez fosse Camila, voltando mais cedo. Mas quando abriu a porta, encontrou um homem que ela nunca havia visto antes. Ele era alto, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e um terno impecável que parecia ter saído de uma revista de moda masculina. Seus olhos, de um azul profundo, a analisaram com uma mistura de curiosidade e empatia.
Ele segurava um guarda-chuva na mão direita, embora a chuva tivesse parado há horas. Helena Duarte? Ele perguntou, sua voz grave e controlada. Ela franziu a testa confusa. Sim, quem é você? Meu nome é Arthur Mendes. Eu sou um amigo distante da sua família. Helena piscou, tentando entender. Ela nunca ouvira falar dele antes. Desculpe, mas eu não me lembro de você. Meu pai nunca mencionou seu nome. Arthur deu um pequeno sorriso, como se já esperasse aquela reação. Não é surpreendente. Seu pai e eu tivemos uma relação complicada, mas isso não importa agora. Estou aqui porque ouvi sobre o que aconteceu hoje e acredito que posso ajudar. Helena sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Ajudar? Como exatamente você acha que pode ajudar? Vai trazer o Lucas de volta? Vai apagar o que aconteceu na igreja? Não. Arthur respondeu calmamente. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso oferecer uma oportunidade, algo que pode mudar sua vida e talvez a minha também. Ela cruzou os braços desconfiada. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Eu quero propor um acordo. Um casamento. Não por amor, mas por conveniência. Você precisa de estabilidade. E eu preciso de alguém ao meu lado para resolver algumas questões pessoais e profissionais. É uma proposta inusitada, eu sei, mas quero que você pense nisso. Helena ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Um casamento por conveniência? Aquilo parecia loucura, mas ao mesmo tempo havia algo na voz de Arthur que a fazia acreditar que ele estava sendo sincero. Por que eu? Ela perguntou finalmente. Você nem me conhece, porque você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. Ele respondeu sem hesitar. Eu sei o que é ser abandonado, Helena. Sei o que é sentir que o mundo desabou. E acredito que, juntos, podemos nos ajudar a superar isso. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria mandá-lo embora, dizer que ele estava louco. Mas outra parte, a parte que estava quebrada e desesperada, considerava a ideia. Eu sei que é muito para absorver agora, Arthur continuou. Não espero que você tome uma decisão imediata. Estou hospedado no Hotel Imperial até amanhã à noite. Se quiser conversar, estarei lá. E com isso, ele entregou um cartão a ela e saiu, deixando Helena sozinha novamente. Ela fechou a porta e olhou para o cartão em suas mãos. Dentro, havia o número dele e uma breve explicação sobre a proposta. Helena sentou-se no sofá, o coração acelerado e a mente em turbilhão. Ela deveria ignorar aquilo? Fingir que nunca aconteceu? Ou deveria, pelo menos, ouvir o que ele tinha a dizer? Enquanto essas perguntas a consumiam, Helena percebeu que pela primeira vez desde o altar, algo além da dor ocupava seus pensamentos. Helena passou a noite em claro, sentada no sofá com o cartão de Arthur nas mãos. A proposta dele rodopiava em sua mente como um turbilhão. Um casamento por conveniência? Quem, em sã consciência, faria algo assim? E mais importante, por que ela? Ela não conseguia evitar as perguntas. Quem era Arthur Mendes, afinal? Ele parecia tão seguro, tão confiante, como se soubesse exatamente o que dizer para desarmá-la. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos, uma espécie de dor oculta, que a fazia acreditar que ele também carregava seus próprios fardos. Por mais absurda que fosse a proposta, Helena sabia que não conseguiria simplesmente ignorá-la. Não depois de tudo o que havia acontecido. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Helena finalmente se levantou. Ela olhou para o espelho na sala e quase não reconheceu a própria imagem. O vestido de noiva estava amassado, os cabelos desgrenhados, e os olhos vermelhos entregavam a noite difícil que havia passado. Ela precisava de respostas, e por mais que odiasse admitir, Arthur era a única pessoa que poderia fornecê-las. Poucas,
Horas depois, Helena estava parada na frente do imponente Hotel Imperial. O edifício era luxuoso, com uma fachada de mármore branco e enormes janelas de vidro que refletiam o céu azul. Ela hesitou por um momento, sentindo o nervosismo crescer em seu peito. Tudo aquilo parecia surreal. Mas antes que pudesse mudar de ideia, respirou fundo e entrou. O saguão do hotel era ainda mais impressionante do que o lado de fora. Um enorme lustre de cristal pendia do teto, iluminando o espaço com um brilho suave. O chão de mármore brilhava e o som discreto de música clássica preenchia o ambiente. Helena sentiu-se fora de lugar, como se não pertencesse àquele mundo. "Posso ajudá-la?" perguntou uma recepcionista, com um sorriso educado. "Eu estou aqui para encontrar o Sr. Arthur Mendes", respondeu Helena, tentando manter a voz firme. A recepcionista fez uma ligação rápida e, poucos minutos depois, um funcionário apareceu para acompanhá-la até o quarto de Arthur. O elevador subiu suavemente e Helena sentiu o coração acelerar a cada andar que passava. Quando a porta finalmente se abriu, o funcionário a conduziu até uma suíte no final do corredor. "Ele está esperando por você", disse o homem antes de se retirar. Helena respirou fundo mais uma vez e bateu na porta. Não demorou muito para que Arthur a abrisse. Ele estava vestido de forma casual, com uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria. Ainda assim, parecia impecável. "Helena", ele disse com um leve sorriso, "fico feliz que tenha vindo. Entre, por favor." Ela entrou na suíte, que era tão luxuosa quanto o resto do hotel. Uma enorme janela oferecia uma vista panorâmica da cidade, e os móveis eram modernos e elegantes. Arthur indicou um sofá, e Helena sentou-se, ainda sem saber exatamente como começar. "Você parece cansada", ele observou, sentando-se na poltrona em frente a ela. "Eu não dormi muito", ela admitiu, segurando o cartão que ele havia dado na noite anterior. "Passei a noite pensando no que você disse. E, sinceramente, ainda não sei o que pensar." Arthur assentiu, como se já esperasse aquela resposta. "Eu entendo. É uma proposta incomum e não espero que você tome uma decisão impulsiva, mas estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que você tenha." Helena olhou para ele, tentando decifrá-lo. "Por que eu? Você poderia escolher qualquer pessoa para esse acordo. Por que me procurou?" Arthur cruzou as mãos sobre o joelho, mantendo o olhar fixo nela. "Porque eu vi algo em você. Quando ouvi o que aconteceu na igreja, pensei, aqui está alguém que entende o que é ser traído, abandonado. Eu sei como é isso, Helena, e acredito que podemos nos ajudar." Ela franziu a testa. "Você foi abandonado também?" Arthur fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Minha esposa faleceu há 5 anos. Foi um casamento complicado, cheio de altos e baixos, e desde então tenho lidado com questões familiares e profissionais que exigem que eu tenha estabilidade. Uma parceira ao meu lado, não por amor, mas por praticidade." Helena sentiu um misto de empatia e curiosidade. "E o que exatamente você espera de mim?" "Eu preciso de alguém que possa me acompanhar em eventos, lidar com a pressão da mídia e, acima de tudo, manter as aparências. Meu nome está ligado a uma empresa de renome, e certos compromissos exigem que eu tenha uma esposa ao meu lado. Em troca, eu posso oferecer a você segurança financeira, estabilidade e a chance de recomeçar." Ela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Tudo aquilo parecia tão frio, tão calculado, mas, ao mesmo tempo, havia uma lógica inegável na proposta. "E quanto tempo isso duraria?" ela perguntou finalmente. 1 ano, respondeu Arthur. "Depois disso, podemos seguir caminhos separados, se for o que você quiser. Eu me certificarei de que você esteja bem amparada, independentemente do que aconteça." Helena abaixou o olhar, sentindo o peso da decisão que tinha pela frente.
Ela estava quebrada, vulnerável, e a ideia de estabilidade era tentadora. Mas, ao mesmo tempo, temia perder a si mesma em um acordo como aquele. Você não precisa responder agora, disse Arthur, interrompendo seus pensamentos. Tome o tempo que precisar. Eu só quero que você saiba que minha proposta é sincera. Ela levantou os olhos para ele, tentando encontrar algum indício de mentira ou segundas intenções. Mas tudo o que viu foi honestidade. Arthur era um homem prático, talvez até frio, mas não parecia ser alguém que jogava com as emoções dos outros. Eu vou pensar, disse ela finalmente, levantando-se. Obrigada por me receber. Arthur assentiu e a acompanhou até a porta. Se decidir aceitar, me avise. Estou à disposição. De volta ao apartamento, Helena encontrou Camila esperando por ela. A amiga estava claramente ansiosa para saber o que havia acontecido. Então, perguntou Camila, assim que Helena entrou. O que ele queria? Helena suspirou e sentou-se no sofá. Ele me ofereceu um casamento por contrato. Camila arregalou os olhos. O quê? Isso é sério? Sim. Ele quer que eu seja a esposa dele por 1 ano. É algo puramente prático, sem amor ou compromisso emocional. Camila ficou em silêncio por um momento, tentando processar. E o que você disse que eu vou pensar? Respondeu Helena, passando a mão pelos cabelos. Eu não sei, Camila. Tudo isso parece tão errado. Mas, ao mesmo tempo, é uma chance de recomeçar, de deixar tudo isso para trás. Camila sentou-se ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Eu entendo, amiga. Só quero que você tenha certeza de que está fazendo isso por você e não porque está magoada ou desesperada. Helena assentiu, sabendo que a amiga estava certa. Ela precisava pensar com calma, avaliar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão. Mas, no fundo, sabia que aquela proposta poderia ser sua única chance de reconstruir sua vida. A única dúvida era se ela teria coragem de aceitar. Helena passou os dias seguintes tentando se concentrar em qualquer coisa que não fosse a proposta de Arthur. Ela limpou o apartamento, reorganizou os armários, até tentou assistir a um filme com Camila, mas nada parecia funcionar. A ideia daquele acordo continuava rondando sua mente como uma sombra persistente. Por mais que tentasse ignorar, sabia que precisava tomar uma decisão. Camila, por sua vez, estava dividida. Ela queria apoiar a amiga, mas também temia que Helena estivesse se envolvendo em algo muito maior do que ela podia imaginar. Você tem certeza de que quer isso, Helena? Camila perguntou pela 3ª vez naquela manhã, enquanto tomavam café juntas. Eu não sei, respondeu Helena suspirando. Mas o que eu sei é que minha vida está um caos. Eu não tenho um emprego fixo, não tenho uma direção. E depois do que aconteceu com Lucas, não sei como vou seguir em frente. Talvez isso seja uma forma de recomeçar. Camila franziu a testa. Eu entendo que você queira uma nova chance, mas um casamento por contrato? Isso não é um pouco extremo? Talvez, admitiu Helena, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Ele foi honesto comigo, Camila. Não há segundas intenções. É um acordo que pode beneficiar os dois. Camila ficou em silêncio por um momento, analisando as palavras da amiga. Se você acha que isso é o melhor para você, eu vou te apoiar. Mas, por favor, tome cuidado. Não quero que você se machuque ainda mais. Helena sorriu, grata pelo apoio da amiga. Obrigada, Camila. Eu prometo que vou pensar bem antes de tomar qualquer decisão. No dia seguinte, Helena decidiu que precisava de mais respostas antes de tomar uma decisão. Ela ligou para Arthur e marcou um encontro no mesmo hotel. Quando chegou, ele a recebeu com o mesmo sorriso calmo e confiante de antes, mas dessa vez parecia um pouco mais descontraído. Fico feliz que tenha vindo, disse Arthur, indicando uma cadeira para ela na mesa do restaurante do hotel. Imagino que tenha perguntas. Sim,
respondeu Helena, sentando-se. Se eu aceitar sua proposta, que exatamente você espera de mim? Quero entender todos os detalhes antes de tomar uma decisão. Arthur assentiu, como se já esperasse aquela pergunta. É justo. O que espero é simples, que você seja minha esposa aos olhos do mundo. Isso significa me acompanhar em eventos, lidar com a mídia quando necessário e, claro, manter as aparências. Em troca, eu cuidarei de todas as suas necessidades financeiras e garantirei que você tenha total estabilidade durante e depois do nosso acordo. Helena franziu a testa. E quanto à nossa vida pessoal? Quero dizer, como isso funcionaria? Será estritamente profissional, respondeu Arthur. Não espero que você tenha qualquer tipo de obrigação pessoal ou emocional comigo. Nossa relação será baseada em respeito e entendimento mútuo. Se em algum momento você se sentir desconfortável, podemos renegociar os termos. Ela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Tudo parecia tão prático, tão calculado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na clareza com que ele explicava as coisas. Não havia promessas vazias, nem ilusões, apenas um acordo. E se alguém descobrir que é um casamento por contrato? Ela perguntou preocupada. Isso não vai acontecer, garantiu Arthur. Eu sou muito discreto e tenho certeza de que você também é. Além disso, ninguém tem motivos para questionar. Aos olhos do mundo, seremos um casal normal. Helena respirou fundo, sentindo a pressão da decisão que precisava tomar. E se eu decidir desistir antes do prazo de 1 ano? Você é livre para fazer isso, disse Arthur. Mas nesse caso, o acordo será encerrado e você não terá direito aos benefícios que eu ofereci. É uma questão de confiança, Helena. Se decidirmos fazer isso, precisamos nos comprometer. Ela assentiu, entendendo a gravidade da situação. E quanto à minha vida pessoal? Posso continuar vendo meus amigos, minha família? Claro, respondeu. Arthur, eu não quero interferir na sua vida. Apenas peço que, em público, mantenhamos as aparências de um casal. Fora isso, você é livre para viver como quiser. Helena olhou para ele, tentando encontrar algum sinal de que ele estava escondendo algo. Mas Arthur parecia genuíno. Ele era um homem prático, talvez até frio, mas não parecia ser alguém que jogava com as emoções dos outros. Eu preciso de mais um tempo para pensar, disse ela finalmente. Mas obrigada por esclarecer tudo. É claro, respondeu Arthur, com um leve sorriso. Tome o tempo que precisar. Estou à disposição para qualquer dúvida. Nos dias seguintes, Helena tentou se concentrar em sua rotina, mas a proposta de Arthur continuava ocupando sua mente. Ela sabia que aceitar significaria abrir mão de parte de sua liberdade, mas também significaria uma chance de recomeçar. E depois de tudo o que havia passado, talvez fosse exatamente disso que ela precisava. Naquela noite, enquanto estava sentada na sala com Camila, Helena finalmente tomou sua decisão. Eu vou aceitar, disse ela, com a voz firme. Camila olhou para ela, surpresa. Tem certeza? Sim, respondeu Helena. Eu sei que é arriscado, mas sinto que é a coisa certa a fazer. Não tenho nada a perder, Camila. E quem sabe, isso pode ser o início de algo bom. Camila suspirou, mas sorriu para a amiga. Se você acha que é o melhor para você, então eu te apoio. Mas, por favor, tome cuidado. Eu prometo, disse Helena, tocando a mão da amiga. Obrigada por sempre estar ao meu lado. No dia seguinte, Helena ligou para Arthur e marcou um encontro para dar sua resposta. Quando chegou ao hotel, ele a recebeu com o mesmo sorriso calmo de sempre, mas desta vez parecia um pouco mais sério. Helena, disse ele, indicando uma cadeira para ela. Imagino que tenha tomado sua decisão. Sim, respondeu ela com a voz firme. Eu aceito sua proposta. Arthur assentiu, como se já esperasse aquela resposta.
Fico feliz em ouvir isso. Vou providenciar todos os documentos necessários para formalizarmos o acordo. Quero que você saiba que está tomando uma decisão sábia e farei o possível para garantir que tudo corra bem. Helena sentiu um misto de alívio e nervosismo. Ela sabia que estava entrando em um território desconhecido, mas também sabia que era sua chance de recomeçar. Obrigada, Arthur. Espero que possamos fazer isso funcionar. Tenho certeza de que faremos, disse ele, com um leve sorriso. E a partir de agora, pode contar comigo para o que precisar. Enquanto saía do hotel, Helena sentiu um peso sair de seus ombros. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava no controle de sua vida novamente. E embora ainda houvesse dúvidas e medos, ela estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente. Os dias que seguiram a decisão de Helena foram um turbilhão de eventos. Arthur, com sua eficiência quase assustadora, cuidou de todos os detalhes do contrato. Ele a orientou sobre os documentos necessários, providenciou um advogado para garantir que tudo fosse feito de forma legal e transparente, e até mesmo organizou uma cerimônia simbólica para oficializar o casamento aos olhos do público. Tudo parecia estar acontecendo rápido demais, mas Helena sabia que não havia como voltar atrás. Ela havia tomado sua decisão e agora precisava seguir em frente. Na manhã do casamento, Helena acordou com uma mistura de nervosismo e resignação. Não era o casamento dos seus sonhos, mas, de certa forma, isso a deixava mais tranquila. Não havia expectativas românticas ou promessas de amor eterno. Era um acordo puro e simples, e, estranhamente, isso a fazia sentir-se mais no controle. Camila, como sempre, estava ao lado dela. "Você está linda", disse a amiga, ajustando o véu que Helena usava. O vestido, escolhido por Arthur, era elegante e discreto, sem os exageros típicos de uma cerimônia tradicional. Helena se olhou no espelho e viu uma mulher diferente. Não era a mesma pessoa que havia sido abandonada no altar algumas semanas antes. Havia algo novo em seus olhos, uma determinação que ela nunca havia percebido antes. "Obrigada, Camila", disse Helena sorrindo. "Por tudo. Eu não sei o que faria sem você. Você é mais forte do que pensa", respondeu Camila, segurando a mão dela. "E se isso é o que você quer, eu estou com você até o fim." A cerimônia foi discreta, realizada em um pequeno salão de um hotel de luxo. Apenas algumas pessoas estavam presentes, todas escolhidas por Arthur. Ele havia explicado que, para manter as aparências, era importante que o casamento parecesse autêntico, mas sem chamar muita atenção. Helena não se importou. Para ela, quanto menos pessoas envolvidas, melhor. Arthur estava impecável em um terno preto sob medida. Quando Helena entrou no salão, ele a olhou com um leve sorriso, mas seus olhos mantinham a mesma expressão séria de sempre. Ele parecia calmo, como se aquele momento fosse apenas mais um item em sua longa lista de tarefas. E, de certa forma, talvez fosse. "Você está deslumbrante", disse ele, quando ela parou ao seu lado. "Obrigada", respondeu Helena, tentando esconder o nervosismo. O juiz de paz iniciou a cerimônia, e tudo aconteceu de forma rápida e eficiente. As palavras eram formais, quase mecânicas, mas Helena sentiu um estranho aperto no peito quando Arthur colocou a aliança em seu dedo. Era um lembrete de que, apesar de tudo, aquilo ainda era um casamento. E por mais que fosse um acordo, havia algo profundamente simbólico naquele gesto. Quando a cerimônia terminou, Arthur a levou para um canto mais reservado. "Você está bem?" ele perguntou com uma preocupação genuína na voz. "Sim", respondeu. Helena, respirando fundo. "Só estou tentando processar tudo isso." "Eu entendo", disse ele. "Mas quero que saiba que você fez a escolha certa. A partir de agora, estamos nisso juntos." Helena assentiu, sentindo um misto de alívio e incerteza.
Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento decidiu confiar em Arthur. Ele parecia ser um homem de palavra, e isso era mais do que ela podia dizer sobre muitas pessoas em sua vida. Os primeiros dias após o casamento foram estranhos, para dizer o mínimo. Arthur insistiu que Helena se mudasse para sua casa, um enorme apartamento em um dos bairros mais nobres da cidade. O lugar era impecável, com uma decoração moderna e minimalista que refletia perfeitamente a personalidade dele. Mas apesar do luxo, Helena sentiu-se deslocada. Era como se estivesse vivendo em um museu e não em um lar. Arthur, por outro lado, parecia completamente à vontade. Ele passava a maior parte do tempo no escritório, lidando com reuniões e telefonemas. Quando estava em casa, era educado e cortês, mas mantinha uma distância que deixava claro que aquilo era, antes de tudo, um arranjo profissional. "Se precisar de algo é só me avisar", disse ele certa noite enquanto jantavam juntos. "Quero que você se sinta confortável aqui." "Obrigada", respondeu Helena, tentando ignorar a sensação de que estava invadindo o espaço dele. "Eu só preciso de um tempo para me acostumar com tudo isso." Arthur assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Eu sei que não é fácil, mas com o tempo tudo vai se ajustar. Confie em mim." Helena queria acreditar nele, mas não podia negar que se sentia como uma estranha em sua própria vida. Ela sabia que havia aceitado aquele acordo por uma razão, mas agora que estava vivendo as consequências, não podia evitar as dúvidas que começavam a surgir. Uma semana depois, Helena teve seu primeiro teste como esposa de Arthur. Ele a convidou para acompanhá-lo a um evento de gala, onde estariam presentes empresários, políticos e outras figuras importantes. "É uma oportunidade para apresentar você oficialmente", explicou ele. "E também para reforçar nossa imagem como casal." Helena passou o dia inteiro se preparando, com a ajuda de uma equipe de estilistas contratada por Arthur. Quando finalmente se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido preto de alta costura moldava seu corpo perfeitamente, e os cabelos estavam presos em um coque elegante. Ela parecia uma mulher sofisticada, confiante, tudo o que não se sentia por dentro. "Você está incrível", disse Arthur, quando a viu pronta. Ele usava um smoking impecável, e sua postura era tão impecável quanto suas roupas. "Todos os olhos estarão em você esta noite." "Isso não ajuda muito com o nervosismo", respondeu Helena meio brincando. Arthur sorriu. "Algo raro de se ver. Você vai se sair bem. Apenas seja você mesma." O evento foi tão intimidante quanto Helena havia imaginado. O salão estava repleto de pessoas poderosas, todas vestidas de forma impecável e conversando como se o mundo girasse ao redor delas. Arthur a apresentou a várias pessoas, sempre mantendo sua postura calma e confiante. Helena tentou seguir o exemplo dele, mas não pôde evitar sentir-se deslocada. "Então, você é a nova senhora Mendes", disse uma mulher loira, com um sorriso que parecia mais falso do que as joias que usava. "Arthur nunca mencionou você antes. Como se conheceram?" Helena congelou por um momento, mas Arthur rapidamente interveio. "Foi em um evento beneficente", disse ele com naturalidade. "Helena estava organizando a arrecadação de fundos e eu fiquei impressionado com sua dedicação." A mulher sorriu, claramente desconfiada, mas não insistiu. Helena lançou um olhar de agradecimento para Arthur, que respondeu com um leve aceno de cabeça. Ele era bom naquilo, ela tinha que admitir. Conforme a noite avançava, Helena começou a relaxar um pouco. Ela percebeu que, apesar de todas as aparências, aquelas pessoas não eram tão diferentes dela. Muitos pareciam estar ali apenas para manter as aparências, assim como ela. E, de alguma forma, isso a fez sentir-se menos sozinha. Quando, finalmente, voltaram para casa, Helena estava exausta, mas aliviada. "Você foi incrível", disse Arthur enquanto tirava o paletó. Ninguém suspeitou de nada.
Obrigada, respondeu ela, sentindo um estranho orgulho de si mesma. Acho que estou começando a me acostumar com isso. Arthur sorriu novamente, algo que começava a se tornar mais frequente. Eu sabia que você conseguiria, e a partir de agora as coisas só vão melhorar. Helena queria acreditar nele, e por mais que ainda houvesse dúvidas em sua mente, ela decidiu que, pelo menos por enquanto, faria o possível para fazer aquele acordo funcionar. Os dias após o evento de gala trouxeram uma nova rotina para Helena. Ela começou a se acostumar com os horários de Arthur, com as formalidades de sua nova vida e até mesmo com a frieza calculada do ambiente em que agora vivia. Apesar disso, ela ainda sentia que faltava algo, uma conexão verdadeira, algo que lhe trouxesse um pouco de normalidade em meio àquela vida tão meticulosamente planejada. Arthur, por outro lado, parecia satisfeito com a forma como as coisas estavam indo. Ele era pontual, educado e sempre fazia questão de verificar se Helena estava confortável. Mas, ao mesmo tempo, mantinha uma distância emocional que a deixava inquieta. Era como se ele estivesse determinado a manter a relação estritamente profissional, mesmo nos momentos em que pareciam estar mais próximos. Certa manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, Arthur quebrou o silêncio com uma proposta inesperada. Helena, você já pensou em fazer algo por você mesma? Ele perguntou, enquanto folheava o jornal. Ela franziu a testa, surpresa pela pergunta. Como assim? Eu quero dizer, você tem algum interesse ou plano que gostaria de seguir? Agora, que sua vida está mais estável, talvez seja um bom momento para investir em algo que você goste. Helena ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dele. Era verdade que, desde que havia aceitado o acordo, sua vida havia se tornado mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava apenas existindo, sem realmente viver. Eu sempre gostei de fotografia, disse ela finalmente. Mas nunca tive a chance de investir nisso. Era mais um hobby do que qualquer outra coisa. Arthur assentiu, parecendo genuinamente interessado. Então por que não transforma isso em algo maior? Eu posso ajudá-la a encontrar um curso, ou até mesmo um mentor, se for algo que você queira levar a sério. Helena ficou surpresa pela oferta. Ela não esperava que Arthur fosse tão encorajador, especialmente considerando a natureza do relacionamento deles. Você faria isso por mim? Claro, respondeu ele com um leve sorriso. Estamos nisso juntos, lembra? Quero que você aproveite essa oportunidade para crescer tanto quanto eu. Aquela conversa ficou na mente de Helena pelo resto do dia. Talvez fosse hora de parar de viver no passado e começar a construir algo para si mesma. Ela decidiu que aceitaria a sugestão de Arthur e começaria a procurar cursos de fotografia. Era um pequeno passo, mas para ela parecia o começo de algo importante. Enquanto Helena começava a explorar seu novo interesse, Arthur continuava imerso em seu trabalho. Ele passava longas horas no escritório e muitas vezes chegava tarde. Em casa, apesar disso, sempre fazia questão de perguntar como havia sido o dia de Helena e de ouvir atentamente suas respostas. Era um gesto simples, mas que começava a criar uma conexão entre os dois. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Helena decidiu que queria saber mais sobre Arthur. Ele era um homem reservado e ela sentia que havia muito sobre ele que ainda não conhecia. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Ela disse, enquanto cortava um pedaço de carne. Claro, respondeu ele, levantando os olhos do prato. Por que você escolheu esse caminho? Quero dizer, por que decidiu fazer um casamento por contrato em vez de procurar alguém de forma tradicional? Arthur colocou os talheres sobre o prato e respirou fundo, como se estivesse se preparando para responder a uma pergunta difícil. Acho que a resposta é simples. Eu não acredito no amor. Helena arregalou os olhos, surpresa pela honestidade dele. Não acredita no amor?
Por quê? Porque o amor, na minha experiência, é instável, explicou ele. É algo que pode ser maravilhoso em um momento e devastador no seguinte. Já vi isso acontecer muitas vezes, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. Então, decidi que era melhor manter as coisas simples e práticas. Um casamento por contrato me permite ter a estabilidade que preciso, sem os riscos emocionais que vêm com o amor. Helena ficou em silêncio, processando as palavras dele. Era uma visão cínica, mas ao mesmo tempo fazia sentido considerando o tipo de pessoa que Arthur era. Ele era prático, lógico, sempre focado no resultado. O amor, com todas as suas incertezas, simplesmente não se encaixava na equação dele. Entendo, disse ela finalmente, mas você nunca sentiu vontade de tentar, mesmo sabendo dos riscos? Arthur deu um pequeno sorriso, mas seus olhos permaneceram sérios. Talvez no passado, mas agora estou satisfeito com a vida que tenho. E para ser honesto, acho que o que temos funciona melhor do que muitos casamentos baseados em amor. Helena não sabia o que responder. Parte dela queria discordar, argumentar que o amor valia a pena, mesmo com os riscos. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Arthur tinha suas razões e não cabia a ela tentar mudá-lo. Com o passar das semanas, Helena começou a se sentir mais confortável em sua nova vida. Ela se inscreveu em um curso de fotografia e passou a dedicar boa parte de seu tempo a aprender sobre composição, iluminação e edição. Era algo que a fazia se sentir viva novamente, como se estivesse finalmente começando a encontrar seu lugar no mundo. Arthur, por sua vez, parecia satisfeito com o progresso dela. Ele fazia questão de perguntar sobre suas aulas e até mesmo sugeriu que ela o acompanhasse em algumas viagens de negócios, onde poderia praticar suas habilidades fotográficas. Era uma relação estranha, mas de alguma forma funcionava. Certa tarde, enquanto estava sozinha no apartamento, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas, o homem que a havia abandonado no altar. O som da voz dele fez seu coração disparar, trazendo de volta todas as emoções que ela havia tentado enterrar. Helena, por favor, não desligue, disse ele, antes que ela pudesse responder. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ouvir, mas preciso falar com você. Lucas, o que você quer? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Eu cometi um erro, respondeu ele, com a voz cheia de arrependimento. Eu nunca deveria ter te deixado. Foi a pior decisão da minha vida, e eu quero consertar isso. Helena ficou em silêncio, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar com ele, exigir respostas para o que ele havia feito. Mas outra parte, a parte que havia começado a seguir em frente, sabia que não valia a pena. Lucas, você teve sua chance, disse ela finalmente, e você a desperdiçou. Eu não sou mais a mesma pessoa que você deixou naquele altar. Então, por favor, não me procure mais. Antes que ele pudesse responder, Helena desligou o telefone. Seu coração estava acelerado, mas ao mesmo tempo sentiu-se aliviada. Era como se, ao cortar aquele laço, ela finalmente estivesse se libertando do passado. Quando Arthur chegou, em casa naquela noite, percebeu que algo estava diferente em Helena. Ela parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Você está bem? Ele perguntou enquanto tirava o paletó. Sim, respondeu ela sorrindo. Eu só percebi algo hoje. Às vezes, precisamos deixar o passado para trás para poder seguir em frente. Arthur assentiu, parecendo entender perfeitamente. É uma lição importante, e pelo que vejo, você está aprendendo rápido. Helena sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava no controle de sua vida. E, embora ainda houvesse desafios pela frente, sabia que estava pronta para enfrentá-los. Os meses passaram como um borrão e Helena começou a se acostumar com sua nova vida.
O contrato de casamento com Arthur, que inicialmente parecia uma decisão desesperada, havia se transformado em algo mais complexo. Não era amor, disso ela tinha certeza, mas também não era apenas um acordo. Havia algo crescendo entre eles, algo que ela não sabia como definir. Arthur, com toda a sua frieza e praticidade, começava a mostrar pequenas faíscas de humanidade que a surpreendiam. Helena também havia mudado. A fotografia, que antes era apenas um hobby, agora era sua paixão. Suas aulas evoluíram para trabalhos reais e ela começou a receber convites para exposições menores e projetos freelance. Era como se pela primeira vez ela tivesse encontrado sua própria identidade fora do caos que havia sido sua vida antes do casamento. Mas, enquanto ela florescia, o contrato estava chegando ao fim. O prazo de 1 ano estava a apenas algumas semanas de distância, e Helena sabia que em breve ela e Arthur teriam que decidir o que fazer. Eles nunca haviam discutido o que aconteceria depois, e o silêncio sobre o assunto começava a pesar. Em uma noite de outono, Arthur chegou em casa mais cedo do que o habitual. Helena estava na sala, revisando algumas fotografias em seu laptop, quando ele entrou. Ele parecia diferente, menos controlado do que de costume. Ela notou a tensão em seus ombros e o olhar distante. "Arthur, está tudo bem?" Ela perguntou, fechando o laptop. Ele hesitou por um momento antes de responder. "Sim, está. Só tive um dia complicado no trabalho." Helena sabia que havia mais do que ele estava dizendo, mas decidiu não pressioná-lo. Em vez disso, ela se levantou e foi até ele. "Quer jantar? Fiz algo simples hoje." Arthur sorriu, mas era um sorriso cansado. "Claro, obrigado, Helena." Os dois jantaram em silêncio, mas havia algo no ar, algo que Helena não conseguia identificar. Quando terminaram, Arthur finalmente quebrou o silêncio. "Helena", ele começou, olhando diretamente para ela. "Já faz quase 1 ano desde que começamos. Isso. Você já pensou no que vai fazer quando o contrato terminar?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Helena sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para enfrentá-lo. "Eu não sei", ela admitiu, colocando os talheres sobre o prato. "E você? Já pensou no que vai fazer?" Arthur ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu pensei que, quando chegássemos a esse ponto, seria fácil, que poderíamos simplesmente seguir em frente como planejado, mas agora não tenho tanta certeza." Helena sentiu o coração acelerar. "O que você quer dizer com isso?" Arthur respirou fundo antes de responder. "Eu quero dizer que você mudou tudo, Helena. Quando fiz essa proposta, não esperava que fôssemos nos conectar de qualquer forma, mas você trouxe algo para a minha vida que eu nem sabia que precisava. E agora, a ideia de você ir embora não parece certa." Helena ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. Era a primeira vez que Arthur falava de forma tão aberta sobre seus sentimentos, e ela não sabia como responder. "Arthur, ela começou, mas ele a interrompeu. "Eu sei que isso não estava nos planos", disse ele, "e não espero que você sinta o mesmo, mas eu precisava ser honesto com você, porque se há uma chance de continuarmos isso, quero saber." Helena sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ela sabia que também sentia algo por Arthur, mas o medo de se machucar novamente a impedia de admitir. Ela havia construído uma nova vida, uma nova identidade, e temia que se entregar a ele pudesse destruir tudo isso. "Arthur, eu também não sei o que fazer", ela disse finalmente. "Você significa muito para mim, mais do que eu esperava, mas também tenho medo. Medo de me perder de novo." Arthur se aproximou dela, segurando suas mãos. "Você não vai se perder, Helena.
Pelo contrário, você me mostrou que é mais forte do que imagina. E eu prometo que, se você decidir ficar, farei o possível para que nunca se arrependa. As palavras dele eram sinceras, e Helena podia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Pela primeira vez, Arthur Mendes, o homem sempre tão controlado, estava se abrindo completamente para ela. E naquele momento, ela percebeu que também queria tentar. Eu quero ficar, ela disse com a voz firme. Mas não como parte de um contrato. Quero que seja real, Arthur. Quero que seja de verdade. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto dele. Então vamos fazer isso real, Helena. Sem contratos, sem acordos, apenas nós dois. Nos meses que se seguiram, a relação de Helena e Arthur floresceu. Sem o peso do contrato, eles puderam explorar o que realmente sentiam um pelo outro. Não foi fácil. Ambos tinham suas inseguranças e medos, mas juntos encontraram uma forma de superar os desafios. Helena continuou a crescer como fotógrafa e Arthur a apoiava em cada passo do caminho. Ele até mesmo começou a participar de seus projetos, oferecendo conselhos e contatos que a ajudaram a se estabelecer na indústria. Por sua vez, Helena trouxe leveza e humanidade para a vida de Arthur, mostrando a ele que havia mais no mundo do que trabalho e responsabilidades. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade, Arthur segurou a mão de Helena. Você sabe que mudou minha vida, não é? Ele disse, com um sorriso. Você também mudou a minha, respondeu ela, apoiando a cabeça no ombro dele. E por mais estranho que tenha sido o começo, acho que tudo aconteceu da forma que deveria. Arthur riu suavemente. Concordo, e por isso quero te perguntar algo. Helena levantou a cabeça curiosa. O que foi? Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas elegante. Helena, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? As lágrimas encheram os olhos de Helena enquanto ela olhava para ele. Não havia dúvidas, nem medos, apenas a certeza de que, finalmente, ela havia encontrado alguém com quem podia compartilhar sua vida. Sim, ela disse, sorrindo. Eu aceito. Arthur colocou o anel no dedo dela, e os dois se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era o começo de uma nova jornada, e desta vez não havia contratos ou acordos, apenas amor.